E no dia 21/3 iniciamos uma nova fase de lunações, né? A lua nova acontece nesse dia no signo de Áries. E quais serão os potenciais que este signo vai trazer para essa fase, né? Para esse ciclo da lunação? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender um pouco mais desses movimentos hoje. Já prepara porque aquele vídeo com as mandalas de todas as fases dessa lunação. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiver acesso, melhor. E a fase nova acontecendo em Áries, né, vai trazer toda aquela energia que eu falei no momento do ingresso do Sol, né, do ano novo astrológico. Essa lua nova está acontecendo horas depois do ingresso do Sol em Áries, então também essa é uma energia que precisa ser considerada para o ciclo do ano novo astrológico. Então são esses dois vídeos, um complementa o outro para a gente entender melhor essa energia do signo de Áries. E aí, o que o Áries traz para a Lua, né? A Lua fala do emocional, das nossas necessidades, do potencial de criatividade, intuição, fertilidade. É muito importante a Lua, né? A gente já viu isso nessa série toda. Todo mês eu faço essa coisa da gente repetir, né, cada uma das fases, o que beneficia para a gente entender a importância, né, o significado aí da Lua, que a gente acha que é uma bobagem, né? Que é um pedaço de rocha girando em torno do nosso planeta e que afeta as marés, até aí que a gente vai. Mas a gente está vendo que a Lua tem uma importância muito maior. E no signo de Áries, ele vai trazer toda aquela energia da luta, da guerra, da gente sair, né, para conquistar as nossas necessidades emocionais. É como se a gente fosse nesse instante, de certa forma, como uma criança que tem as vontades dela e quer que essas vontades sejam atendidas de imediato. A criança muitas vezes não espera, então ela esperneia, ela grita, enfim, vocês sabem muito bem como é, para ter as vontades atendidas. Então é nesse processo que a gente vai sentir esse emocional, é nesse momento, principalmente com o efeito em si da lua nova, que a gente meio que perde o contato. Nesse momento da fase nova, a gente meio que não enxerga direito as coisas, né? Perde um pouco dessa noção e a gente tende a colocar as nossas necessidades, os nossos apegos emocionais em primeiro plano. E querer que isso seja tratado dessa mesma forma por todo mundo. Então, é um momento que as pessoas tem mais dificuldade de esperar, querem porque querem que tudo seja para ontem. Então a gente já está num processo de aceleração por vários motivos. Essa energia do Sol e Lua em Áries vai acentuar essas características. Então muito provavelmente a gente vai brigar mais por aquilo que a gente quer, para realizar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente sente que é necessário para ter uma certa segurança emocional. Então vem nesse sentido e é muito intenso, né? Muito impulsivo. Tem outros aspectos, vocês vão ver na mandala, mas é importante lembrar que essas necessidades, elas estão dentro da gente, a gente precisa sentir e dar vazão. Só que não necessariamente quem está ao nosso redor precisa parar o que está fazendo, largar tudo, né? Porque precisa atender, igual eu citei de exemplo, a criança esperneando, chorando. Todo mundo para o que está fazendo para ir lá, dar conta do pirralho e ver o que tem que fazer. Mas não é nesse sentido que a gente tem que forçar as pessoas a colocar as nossas necessidades. É como eu falei no vídeo do ingresso do Sol, somos nós que temos que colocar isso em primeiro plano. Só que o que acontece? A Lua fica um tanto quanto irritadiça, né? Com raiva nesse signo de Áries. Tem esse impulso que muitas vezes é para iniciar coisas ou para terminar determinadas coisas, pode ser que cause também uma irritação, um incômodo nesse sentido. Então a gente tem que cuidar, né? Quando eu falo coloque as suas necessidades emocionais em primeiro plano para você, é para isso, para você zelar por aquilo que você sente, dar um pouco de atenção para si e parar de entregar tudo para os outros. Então, nesse sentido é que a gente precisa entender esse início da lua nova, né?
porque a partir daqui tudo que iniciar de projetos, os projetos que já estão em andamento vão se beneficiar desse tipo de energia. Então é por isso que a gente precisa fazer esse entendimento da energia do Áries. Não estou falando aqui do signo só porque é signo e horóscopo, é aquela coisa toda, não. O signo é símbolo, né? A palavra quer dizer símbolo. Representa essas energias que eu estou falando aqui. Aí, como eu falei, a fase nova a gente não enxerga a lua no céu, né? A face da lua que recebe luz não é a face que está voltada para nós. Então ela tá lá, é claro que ela tá lá, não foi a lugar nenhum. Aí, imagina se fosse, né, o problema que causaria aqui no nosso planeta. Mas ela tá lá, só que não está recebendo a luz, né, do sol na face que a gente enxerga. Não é que a Lua fica parada sempre com a mesma face para nós, ela está no movimento dela, então a face também vai alternando, não é a mesma face sempre, né? Tinha até aquela coisa do lado escuro da Lua, o lado escuro da Lua cada vez é um lado, não é essa coisa de a Lua está parada no céu. Bom, e o que a gente pode beneficiar a fase nova, né? A fase nova é o momento que a gente tem que plantar as sementes. Essa é a metáfora básica, né? O entendimento básico do que a gente está fazendo. Ou seja, se vai iniciar projetos a partir de agora, precisa considerar as energias diárias. Coragem, independência, abrir caminhos, né? Ser pioneiro de alguma forma, desbravar, né? O Áries tem esse ímpeto de competição também, então muitas vezes é preciso se motivar a partir daí. Então é muito bom para esportes, por exemplo, mas se a gente trouxer também essas lições para os nossos projetos, pode ser que a gente consiga beneficiar muito aí as coisas. E é uma fase que as energias precisam ser recebidas, né? Então se a gente colocou a semente no solo, é preciso esperar para que ela crie raiz e a partir dali inicie seu crescimento. Então tem essa metáfora também. Aquilo que a gente está iniciando, a gente não deve divulgar. O que a gente está começando, projetos novos, é segredo de Estado, né? Silêncio total, trabalhando aí quietinho, quietinha, para depois a gente apresentar publicamente. Então, se é um projeto novo, a gente tem que se atentar para isso. Se é um projeto que já está em andamento, a gente pode iniciar um novo ciclo dentro dele, ou colocando coisas novas, ou adicionando essa energia de uma outra forma. Mas precisa prestar atenção para a energia do signo. E quando eu estou falando dessa fase, o ideal aí dela, né, principalmente para iniciar projeto. Tem o potencial de fertilidade, né? A gente aqui é como se a gente tivesse a energia para iniciar as coisas em dobro, porque é o signo de Áries que já carrega essa energia, mais a fase da Lua de iniciação. Então, é como se tivesse muita força, muito impulso, por isso que às vezes eu até dei aquela interpretação da raiva, da questão ali de ter uma irritação, né, no emocional, mas é porque também tem esse impulso muito mais forte para iniciar. E aí não favorece o quê? Divulgações, eventos que a gente precisa de muita gente, como não tem uma clareza, né, porque quando a Lua não está no céu, e observa interiormente como cada um comporta, ou observa no mundo como as pessoas agem durante a fase de lua nova. Todo mundo fica mais perdido, não consegue enxergar direito, ou começa as coisas, né? E daí a pouco tem parece que é tudo muito aleatório, parece muito com a lua fora de curso que eu falo sempre lá no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp, né? Que dá aquela sensação de desconexão. A gente meio que perde aquele referencial que a gente estava acostumado e muitas vezes não consegue processar, né? Fazer as coisas da melhor forma. Então, por isso, certos procedimentos, às vezes até como cirurgias, não são muito indicados, diagnósticos, né? Quem está ali analisando qualquer problema aí, não precisa ser medicina, né? Pode ser questões de finanças, questões de TI, né? De informática em geral, tudo que precisa de um pouco mais de capacidade de análise precisa de um esforço maior durante essa fase por conta dessa visão pouco clara, vamos falar assim. Então, geralmente a gente recomenda que o que for feito nessa fase
que precisa que seja dentro dessas áreas, seja feito com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de esforço. Então agora vamos dar uma olhada nas mandalas de cada uma das 4 fases para a gente entender melhor esse ciclo e se preparar. Essa é a mandala da Lua Nova, né, no signo de Áries, acontecendo no dia 21 de março, às 14h22, algumas horas após o ingresso do Sol no signo de Áries, né, marcando ali o ano novo astrológico, e a gente observa que a Lua já está aqui conjunta ao Sol, né, aspecto que marca a fase nova. Além disso, também faz uma conjunção ainda com Netuno, então vocês vão ter que me ouvir falar mais uma vez sobre ilusões, confusões, miragens. Aqui vocês já estão cientes, né? Porque eu tenho falado nas últimas semanas, né? Basicamente, eu tenho falado sobre isso. Porque a gente precisa dessa consciência. Como foi mostrado lá no momento do Sol ingressando em Áries, a gente precisava considerar as ilusões pelo resto do ano, né? Não foi só naquele momento da conjunção do Sol ou do ingresso, e aqui novamente a gente vê a mesma energia. Então a gente tem que considerar isso também agora para o ciclo lunar aí de 28, 29 dias. Além disso, também tem uma conjunção com o Mercúrio, aqui a 5 graus, né? O Mercúrio eu não faço conjunção com Netuno, então a mente tende a estar livre aí, pelo menos um pouco dessas confusões, mas o Sol ainda faz, e o Sol também faz a conjunção com o Mercúrio. Então esse brilho, né, essa luz que ele irradia para o Mercúrio, para os temas do pensamento, da comunicação, da fala, né, das trocas, comércio, etc., ainda traz uma certa nebulosidade. Então o Mercúrio está longe, mas não tão longe assim também, porque com o Sol a gente ainda tem que analisar esse tema. Então é importante considerar tudo isso. E a mente, né, aqui no momento do ingresso, a mente fica mais acelerada. A Lua está sendo iluminada também por essa energia, e também a Lua influencia aqui no Mercúrio. Então a gente tem uma capacidade de trazer empatia, de falar com sensibilidade, embora seja uma lua guerreira, né? Uma lua que está ali impulsionada pela força de Áries para agir, para tomar as decisões, para buscar aquilo que sente que precisa emocionalmente. Toda essa influência aqui já de cara, né? Essa é uma conjunção entre esses 3 aqui e também esses 3 aqui que acabam um influenciando de certa forma o outro. Além disso, a gente ainda tem a quadratura com Marte, que é o regente de Áries. A quadratura porque o Marte está prestes a ingressar em Câncer, a gente vai ver isso pelos próximos dias, mas ainda influencia com aquele dinamismo, já com uma certa coloração do signo de Câncer, né? Porque ele está aqui nos 2 últimos graus, então já traz uma influência, né, do Marte, que vai ficar um pouco mais sensível, de certa forma, aos temas ali do Câncer, né? Da questão da capacidade de agir, buscando acolhimento, buscando proteção, trazendo para baixo, né, tomar atitude para abraçar aqueles que é considerado como família, e tudo isso influencia aqui no Áries. Então, se de um lado a gente está com Sol e Lua, né, focando ali no nosso eu interior, na nossa essência, no nosso emocional, a partir do signo de Áries, como eu já falei também, aí o Marte vem com essa energia de Gêmeos e Câncer, falando que a gente também precisa acolher, proteger e às vezes até nutrir, né? Tomar atitude para nutrir aqueles que a gente abraça, que escolhe como familiares, para influenciar nesses temas todos aqui desse período, desse ciclo lunar. Então, os projetos precisam pensar o que nos projetos? Está começando algo novo, a forma de agir, ela tem de ser tanto dinâmica, focada ali em ter uma liberdade de circulação, daquele papo lá de Marte em Gêmeos, que vocês já estão mais do que vacinados, aí já estão tirando de letra esse Marte em Gêmeos, mas agora também traz um pouco do Câncer, e é uma posição, adiantando uma coisa aqui rapidinho, que o Marte não gosta tanto, não lida tão bem.
na posição de Câncer. Porque às vezes ele precisa de um quê emocional que às vezes não é tão natural do planeta e atrapalha muitas vezes a forma de agir, né? Eu vou lá e faço, mas peraí, não, vamos. Eu preciso pensar também aqui. Então, às vezes, esses sentimentos podem frear as atitudes, frear as ações, o que dificulta um pouco a movimentação aqui. Além disso, observe, eu ainda nem tinha falado, mas eu já estou ponderando aqui esse freio, né? Aí, além disso, o Marte faz um trígono com Saturno, né? E vai continuar fazendo assim que ele ingressar. Então já tem ali também uma fluência com Saturno, uma capacidade de ancorar, né, no Saturno ali o foco na materialidade, na realização, mas também de sentir limitado, sentir restrito. E isso vai marcar o ingresso, a gente vai ver na mandala, para os campos de Marte, né? Então muitas vezes eu estou querendo fazer as coisas não vão acontecer no tempo que eu quero, e eu ainda preciso considerar tudo isso. De um lado aqui o Sol e a Lua e Mercúrio puxando para ação, né, para impulso, igual Marte gosta, de acordo com o signo que ele rege, mas por outro lado ele pede toda essa ponderação das questões que muitas vezes envolvem outras pessoas, né? O Câncer evoca um pouco do sentido de família, né? Daqueles que a gente, por isso que eu disse, né? Os que a gente abraça, traz para dentro, né, do nosso abraço, uma coisa possessiva também, mas ele precisa olhar para isso também para fazer aí todos os desenvolvimentos nesta alunação, mas também, como eu vou falar lá depois na mandala do ingresso do Marte em Câncer, para esse período que ele vai passar no signo, mas vamos focar aqui no momento que a gente tem aqui a mandala, né, da Lua Nova. Aí rapidinho, né, o signo de Câncer caindo no ascendente, então reforça tudo isso que eu já falei. A gente precisa incorporar essas energias, além de ter um toque de sensibilidade, empatia, de muitas vezes se relacionar ali com a dor, né, de quem a gente está muitas vezes prestando serviço ou vendendo produtos ou o que for, né, que sejam aí os objetivos e projetos, lembrando sempre que tem que cair dentro, né, caber dentro aqui do período da alunação de 28, 29 dias no máximo. E a regente de Câncer é a própria Lua que está aqui fazendo a conjunção. Então, se o Marte tem dificuldade de lidar com Câncer, a Lua também vai ter uma certa dificuldade de lidar com Áries, porque o foco dela muitas vezes é a questão mais afetiva, mais subjetiva, e no Áries o foco do signo é a ação. Aí o meio do céu, né, a bússola, né, dessa mandala, caindo em Touro, pedindo que a gente tenha foco na materialidade, agir de forma objetiva, praticidade, capacidade de tomar medidas para maior segurança, né? Focado no sustento, focado na sobrevivência, que é uma energia muito forte do signo de Touro, e também nos prazeres, tudo aquilo que é sensorial. Então, tudo isso a gente precisa incorporar na vida pública e na carreira também, desses projetos. Então, se tem um projeto ali muitas vezes que eu possa dar uma certa objetividade para ele, isso vai ser visto, né, publicamente, e vai ser apreciado e pode trazer aí uma série de ganhos, uma série de coisas positivas que a gente pode aproveitar aí nesse período de lunação. Seguindo então para o quarto crescente desta lunação, né, acontecendo dia 28 de março às 23h32 do horário de Brasília. Sol a 8 graus de Áries, Lua a 8 graus de Câncer, formando quadratura crescente, que é o aspecto astrológico que marca a fase de quarto crescente. E aqui, né, vocês vão até rir, mas o Sol finalmente se distanciou o suficiente do Netuno. Então, a partir daqui, a gente já não tem mais aquelas influências, né, de miragens, ilusões e confusões, então vamos deixar esse assunto de lado. Mas continuam a quadratura com Marte, né, e o Marte aqui fazendo conjunção com a Lua. Então,
e a Lua passando em Câncer agora, né? Então lá na Lua Nova a gente viu que o Marte estava quadrando a Sol e Lua em Áries, agora a Lua e Marte quadram o Sol, Lua e Marte em Câncer quadram o Sol em Áries. Aí é o seguinte, né? O impulso ali muitas vezes para agir em relação àquilo que a gente sente, que é das nossas necessidades, nossos apegos emocionais, que muitas vezes pode bater de frente, né? Desafiar, é uma tensão no caso, né? Então é um incômodo aí que a gente precisa para manter o curso, né, para continuar desenvolvendo os objetivos. Então a energia de Áries ainda sendo irradiada pelo Sol, né, para quem não viu ainda, veja o vídeo do ingresso para saber melhor sobre essa energia. E aqui Lua em Câncer no seu domicílio, encontrando Marte que está lá a passeio, né? Então Marte que já está nessa posição incômoda é reforçado por essa força feminina, sensível, né, intuitiva da Lua, subjetiva. Então, o Marte fica um pouco mais deslocado. Isso pode causar um incômodo aí para a questão daquilo que a gente precisa realizar. O emocional, né, precisa ser bem trabalhado durante esse período, durante toda essa alunação, mas também a partir de agora. Então, a motivação, muitas vezes, que a forma de agir ali, então se eu estou agindo, né, se eu estou tomando atitude para alcançar meus objetivos e o emocional balança por qualquer motivo, ou fica muito focado naquilo que precisa para se sentir aceito, para ter as necessidades emocionais atendidas, ou, né, focado ali muito em proteger os outros, né? A Lua aparece aqui nessa mandala, na casa 7, então o foco está muito para os outros. E os projetos precisam ir nessa linha, né? Então, no momento da Lua quarto crescente, a gente tem que manter o curso, né? Continuar desenvolvendo a partir daquilo que foi plantado lá na Lua Nova. Não é o momento de dúvidas, de colocar em xeque, muitas vezes, de inseguranças. Mas essa Lua com Marte pode ficar um pouco balançada, né? Eu quero fazer, mas ainda não consigo, né, conciliar essas questões emocionais com aquilo que eu preciso fazer, e a Lua vem ainda, torna isso mais sensível, né? Uma Lua com Marte, às vezes, é muito boa para a gente se autoafirmar na busca daquilo que a gente está querendo, mas em Câncer a gente precisa considerar esses apegos emocionais, essas necessidades. Por outro lado, a gente também pode dar um enfoque mais empático, mais sensível, né? Se a ação que durante esse período todo em que Marte esteve em Gêmeos, se a ação foi muito descompensada, né, as atitudes e tudo mais, essa sensibilidade pode ajudar. Então, nos projetos e nos objetivos, a gente pode empregar isso e dar uma suavizada, né, às vezes focando, vamos continuar direcionando, né, vamos continuar agindo, né, apontando essa setinha aqui do Marte para onde a gente quer ir, mas vamos trazer também um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade, né, de acolhimento, às vezes, para aquilo que a gente está se propondo fazer, mas também que isso vai se tornar público. E isso precisa ser considerado principalmente quando a gente vai divulgar as coisas, tornar elas públicas, né? E tem que ter essa energia dessa Lua, né? As pessoas vão esperar, inclusive, que tenham esse enfoque, né? Recebam esse carinho, vamos dizer assim, na forma de agir. Então, se não tiver também, porque, como eu falei, fica muito apegado às necessidades emocionais, desestabiliza isso aqui, causa uma irritação, causa todo um rebuliço que pode impactar diretamente aquilo que está sendo desenhado para a realização nesse período. E ainda tem o trígono com Saturno, a energia fluente, que pode facilitar a ancoragem, muitas vezes, na materialidade, né? Trazendo aquela energia de Saturno que eu repito sempre, mas é uma energia fluente, então requer que as atitudes sejam tomadas de acordo com essa energia para funcionar.
E aí, rapidinho, o ascendente caindo em Capricórnio, reforçando mais uma vez isso que eu estou falando, a importância de agir com planejamento, ter uma certa ambição, lembrando que ambição não é negativo se a gente não está passando, né, por cima das pessoas, isso não é ambição. A ambição no sentido daquilo que eu quero realizar, daquilo que eu quero concretizar na vida e deixar de legado para as próximas gerações, né, para as próximas pessoas que vierem, no sentido aqui do Capricórnio de uma escalada, né, de uma montanha. Então, quero chegar lá em cima, quero chegar ao topo da minha profissão, quero chegar ao topo da minha vida social e por aí vai. Incorporar tudo isso, agindo com planejamento, com excelência, de acordo com as energias de Saturno. E lá no meio do céu, né, a bússola desse período, né, o destino aqui em Libra. Então, já fazendo uma oposição direta à posição do Sol aqui, né, em Áries. Então, o Sol irradiando essa necessidade do Áries de se colocar em primeiro lugar para olhar para as necessidades. E aí a gente precisa harmonizar, de ter diplomacia, né? Satisfazer o outro sem esquecer das nossas individualidades, das nossas necessidades, mas na vida pública e na carreira a gente tem que mostrar essa energia de Libra para desenvolver nessa fase de quarto crescente. E aí caminhamos para a fase cheia dessa alunação no dia 6 de abril, às 1h34 da manhã do horário de Brasília. Sol a 16 graus de Áries, Lua a 16 graus de Libra. Portanto, uma oposição, o aspecto astrológico que marca a fase cheia da Lua, né, da alunação. E aí o Sol já aproximando do Júpiter, né, conjunto a Júpiter. Faltam aqui 4 graus para a conjunção exata. A gente já vai considerar, porque afinal é o Júpiter, é um dos planetas que tem mais luz, né, no sistema solar. Então a gente dá uma órbita muito maior. Então é o Sol brilhando e Júpiter também se aproximando, né? Então aqui já há uma conjunção. E aqui há um jogo interessante que a gente precisa considerar, porque tudo aquilo que a gente veio fazendo até aqui, desde o ingresso do Sol em Áries, desde a Lua nova, agora expande, né, numa velocidade até impressionante, porque o Júpiter também está em Áries. Então é muita impulsividade, é muita energia para iniciar e expandir, iniciar e expandir. E esses dois fazem oposição à Lua. A Lua lá em Libra. A Lua já foi longe aqui do Marte, né? Não faz mais aspecto, mas ela está lá em Libra. E a Lua em Libra é uma posição delicada, mesmo para a fase cheia, que traz tudo à tona, que tem muita luz, que torna tudo, né, aparente, né? Muitas vezes até traz um efeito viral, mas muitas vezes ela não consegue dizer não. É uma Lua que o foco dela a princípio seria para satisfazer o outro, né? Ela está em Libra, ela está passando pelo signo que é o mais sociável de todos, é o signo que está mais voltado para as questões do outro. Só que dessa vez a balança pesa muito mais para o lado de cá por conta do Júpiter e Sol. Essas necessidades emocionais dos outros tendem a ser ignoradas durante essa fase de lua cheia, até por conta do entusiasmo, né, desse efeito que a lua cheia tem sobre nós, da gente ficar, de uma certa forma, até, eu diria feliz, mas não é bem feliz, empolgado, né, com aquele momento que tudo, às vezes, tem um brilho maior, a gente anima com qualquer coisa com mais facilidade. Isso, claro, né, vai depender do mapa de cada um, tal, aqui eu estou falando no geral, mas aí que às vezes as necessidades dos outros trariam essa satisfação lunar, né, de quase que uma coisa de mãe que satisfazendo o filho, né? Ai, que bom que eu pude dar isso, que bom que eu pude, né, fornecer aquilo. E aí lá embaixo o Sol e o Júpiter falando, olhe para si, faça por si, mais uma vez, porque é a partir daqui que tem um potencial de expansão. Então aí
o emocional, né, a lua que deveria muitas vezes focar no outro, ela vai ser puxada para cá, vai pender para esse lado. E isso pode trazer conflitos, né, porque às vezes os outros vão achar que a gente tem que abrir mão de tudo, abandonar tudo para satisfazer as vontades deles, e nós estamos num período, por definição, em que o foco está em nós, em cada um de nós, nas nossas individualidades, porque é essa energia do Júpiter aqui e o Sol fica muito forte para o lado do Áries e a Lua sai perdendo nesse processo. Aí, além disso, a gente tem o signo do ascendente caindo em Aquário, né? Então, mais uma vez, eu observo que as energias da mandala sempre tendem ao equilíbrio de uma forma ou de outra, porque o Aquário também é um signo do ar, é um signo da coletividade, dos grandes grupos, dos empreendimentos, da tecnologia e tudo mais, mas sempre o foco é no coletivo, né, no humanitário. Quem tem Aquário muito forte no mapa tem dificuldade até de cuidar de si, porque o foco é o outro, quer estar com o outro, quer o tempo todo essa coisa de eu estou pensando nos grupos que eu faço parte, na minha galera, e muitas vezes esqueço de mim, ou até negligencio de propósito, numa espécie aí de autoabandono. E aí também traz a energia da excentricidade, da racionalidade, da intelectualização, a partir do signo de Aquário, que a gente pode incorporar nos projetos aí desse período. Só que lá no meio do céu, também mostrando aqui a força, né, para equilibrar, porque, como eu falei da Lua em Libra, puxando para o Áries, aí o ascendente tenta também trazer mais um pouco dessa energia dos signos de ar, que estão focados em socializar, para contrabalancear aqui também. Só que aí fica fogo e ar, e vem o quê? Escorpião lá no meio do céu, como bússola, como destino aí do período. Então a gente tem que lembrar do lado emocional, o emocional mais intenso, o emocional até de certa forma passional de Escorpião, elétrico, né, energético demais, e que pede transformação, que pede cura, que pede que a gente tenha a capacidade de ressurgir das cinzas, a fênix, muitas vezes, e transformar aquilo que não está tão legal em relação aos projetos e às questões que estiverem em desenvolvimento aí durante esse período. Eu falo muito de projetos, mas a gente cuidar da gente, desenvolver, né, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é também um projeto, e essa energia também é favorável para a gente curar feridas do passado. E aí chegamos à fase de finalização desse ciclo, né, dessa alunação, com a Lua quarto minguante no signo de Capricórnio, no dia 13 de abril, às 6h11 do horário de Brasília. O Sol está aqui a 23 graus de Áries, né, ainda, e a Lua a 23 graus de Capricórnio, fazendo uma quadratura minguante, que é o aspecto que marca o quarto minguante dessa fase lunar. E o Sol ainda em conjunção, né, agora ele já, né, está aqui à frente do Júpiter até, né, já vai a 23, o Júpiter a 22, mas ainda tem todo aquele potencial de expansão dos temas solares de acordo com a energia de Áries. E aí, a Lua passando em Capricórnio é uma Lua mais objetiva, mais focada nos temas da materialidade, da concretização, do pragmatismo, né? O emocional voltado para essas questões. Não é que emocionalmente a gente deixa de sentir, mas a forma como a gente sente, ela tende a ser a mais pragmática, mais pé no chão, mais realista. Ou até as nossas necessidades se tornam mais ambiciosas. E é um momento de introspecção, né? Então, às vezes eu vou focar demais aqui naquilo que eu não realizei. Vou trazer uma exigência que o signo carrega para aquilo que eu não atuei em relação ao que eu sinto, às minhas necessidades emocionais. Então, se muitas vezes vai olhar muito para aquilo que falta, sabe? Vai olhar muito para aquilo que não conquistou ou que ainda quer conquistar.
em vez de muitas vezes ver o que já foi feito, né, o que já foi alcançado. Então é uma reflexão interessante, né, e as pessoas vão esperar, vão ter essa exigência com a gente. Aqui é o grande segredo disso também. A posição da Lua indica muito a postura que o outro pode ter com a gente. Então, vai ter uma certa exigência de maturidade, de responsabilidade. Essas conversas são ventiladas durante essa fase em que a Lua está em Capricórnio. E é importante considerar também aquilo que precisa ser eliminado. Então, se de um lado a gente tem todo esse apego, essas exigências emocionais, a gente também pode olhar com mais frieza, vamos falar assim, para aquilo que precisa ser eliminado durante esse período. Traz uma certa roupagem rígida até, porque é um signo regido por Saturno, que vai fazer com que esse emocional me auxilie, desde que a gente tenha consciência, que é isso aqui que a gente está fazendo agora, a fazer os cortes necessários, a eliminar aquilo que não deve ser mantido para o próximo ciclo, né? Para abrir caminho para o novo. E aí, isso tudo novamente com a expansão de Júpiter, com a energia do crescimento, do benéfico, né? Daquilo que ele tem de melhor e de pior, porque o Júpiter expande para o bem ou para o mal. Então, vamos entender, né, dentro desse contexto aqui. Se eu estou focado naquilo que me falta, o Júpiter vai expandir esse tipo de energia. Ai, mas eu não... E aí vem toda uma carga emocional, né, exigência, né, de Saturno muito grande nesse sentido. Agora, se eu estou trabalhando bem, se eu estou legal aí nesse período com essas energias, eu posso direcionar de outra forma. Então, vai lá para o benéfico, né? Vamos ver ainda aí o que eu já fiz. Ó, legal, eu fiz isso, deu muito certo, vamos manter isso aqui. Traz até um entusiasmo nesse sentido. Mas a energia, a princípio, é para fechamento, né? Para finalização. A Lua caminhando para mais um encontro de Lua Nova em Áries, vocês vão ver daqui a pouco. Aí essa Lua também faz um trígono aqui com Urano, olha que interessante. E aí vai fazer o quê? Tudo isso que eu estou falando, mas com um potencial de ruptura, de rebeldia, de transgressão. E já tinha um tempo até que essas energias de Urano não apareciam nas mandalas de lunação, né? Então aqui muitas vezes... Tudo isso que eu falei até aqui ainda tem a possibilidade da gente romper com esses apegos ou de radicalizar muitas vezes nisso. Ah, não quero saber, né, dessas exigências, não me cobra nada, eu vou fazer no meu tempo. Esse tipo de atitude que pode interferir muitas vezes no processo. Sempre que a gente vai muito para um extremo ou outro, como eu mostrei na mandala da lua cheia, por exemplo, né? Sempre que a gente pesa muito para um lado ou para o outro, a gente acaba tendo que compensar num próximo momento essa energia. Então, se radicalizar demais no sentido, não quero saber, vou romper com isso, chutar o balde, porque o intuito do Urano é tornar a gente livre desses apegos emocionais que o Capricórnio traz. Num próximo momento, né, quando o pêndulo mover para o outro lado, a gente vai ter que compensar isso. Então, se a gente vai para o lado da liberdade demais, a gente acaba tendo um outro momento em que fica muito aprisionado essas questões emocionais. Aí o ascendente cai em Áries, como assim, né? Então o foco está totalmente aqui, nesse período. Do quarto minguante, a gente precisa, mais uma vez, incorporar as energias de Áries, né, a coragem, aquela coisa toda, do pioneirismo, da independência, olhando para as necessidades nossas, desenvolvendo isso. O Sol conjunto ao ascendente, conjunto a Júpiter. Então, aqui a gente está totalmente voltado para nós, esse período todo. Não tem outra interpretação, porque são 3 pontos da mandala, né? E o que poderia pesar para os lados sociais está menor aqui nessa mandala. Eu não vejo tanta energia como eu vi nas outras. E aí a gente precisa, né, porque nós também não podemos simplesmente anular, né? Esquecer que a gente vive em sociedade com todas as benesses e com todas as cobranças, né? Então a gente precisa pensar nisso também. E principalmente aquilo que não deu certo.
em relação ao nosso desenvolvimento, né, aquilo que a gente iniciou, aquilo que a gente startou desde que o Sol ingressou em Áries, e agora chega o momento de olhar para isso e muitas vezes eliminar. E o meio do céu também cai. Que mandala interessante, né? No meio do céu também cai em Capricórnio e a Lua conjunta ao meio do céu. Então a gente tem o ascendente pedindo essas energias para incorporação, né, para abertura de caminhos, como eu sempre falo, e é por isso que eu coloco esses pontos. E o meio do céu, carreira, vida pública, no nível mais alto da mandala, que é o próprio Capricórnio, fazendo essa exigência enorme das necessidades, né, trazendo muitas vezes, tocando muitas vezes nas nossas feridas emocionais em relação aos temas da materialidade. E a Lua está conjunta aqui, esse ponto, fortalecendo ainda mais essa tensão que está desenhada nesse quarto minguante aí para a gente finalizar. E aí, como se esse vídeo já não tivesse grande o suficiente, está aqui o pequeno spoiler da próxima Lua Nova, no dia 20 de abril, às 1h12 do horário de Brasília, acontecendo mais uma vez no signo de Áries, só que dessa vez no último grau de Áries. No último grau e quase os últimos minutos ali, 10 minutinhos para entrar em Touro. Então essa vai ser a mandala que a gente vai trabalhar aí nessa lunação. A gente precisa considerar tudo o que eu falei, né, nesse momento aqui, nessa mandala de lua nova, para a gente chegar até a próxima, onde mais uma vez o foco ainda vai estar nas nossas necessidades, segundo o signo de Áries, que é um signo voltado para o eu, para a nossa identidade, para, como eu já falei também, muito aí nesse período, né, falando muito sobre isso, mas porque é importante ter o individual bem desenvolvido para reconhecer e respeitar o coletivo. Então é isso tudo, né? Espero que seja útil aí para vocês durante essa fase toda de lunação, e lembrando sempre que eu vou postar à medida que vai aproximando, né, cada uma das fases, vai ter o vídeo ali falando sobre cada uma delas. E aí é como vocês viram, né, todos os potenciais das 4 fases, os signos que estão envolvidos, que nesse período, nesse ciclo, começa em Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então são os signos que para a astrologia tem uma importância muito grande, porque são os signos que iniciam cada uma das etapas dos elementos, né? O Áries, o fogo, o Câncer, a água, Libra, o ar e Capricórnio, terra. Então esses são os signos que iniciam e iniciam também as mudanças de estação. Então são signos que têm uma importância muito grande dentro da astrologia, e a gente tem que prestar atenção em cada uma dessas fases com essas energias que cada uma ali forma um aspecto tenso com o Sol em Áries. Complementando uma coisa que eu falei lá no vídeo do ingresso do Sol em Áries, né? Porque essa energia ariana, como eu falei, é uma energia para liderar. Só que não é aquela figura muitas vezes que as pessoas têm de líder na cabeça. Eu falei isso e fiquei pensando, mas não é bem esse líder que impõe, o líder autoritário. Pode até ser, pode, mas o sentido de liderar do Áries é mais no sentido de iniciar os movimentos, iniciar os processos. Então muitas vezes não é aquele líder ou aquela pessoa que está à frente e que vai tocar, né, o negócio. É esse sentido, na verdade, que ele traz de liderança. Então quem entende que o Áries é líder porque é mandão, porque é tirano, porque acha que tudo tem que ser do jeito dele, está compreendendo errado o potencial. Muitas vezes as pessoas que têm o Áries forte no mapa são colocadas em posição de liderança não para mandar, mas porque tem essa energia, né, carrega esse potencial do mapa que se reflete de várias formas, né, formas até subjetivas que a gente muitas vezes não entende, mas porque precisa dessa energia para iniciar. Então, onde a coisa não está fluindo, não está andando, não está deslanchando, né, não tem um fluxo legal, coloca a energia de Áries, coloca alguém de Áries, coloca alguém com esse impulso maior para iniciar, porque ali você consegue destravar muitas vezes essas áreas e fazer um fluxo
legal aí nos projetos. E aí a Lua é tudo, né? A gente está falando aqui já há bastante tempo, analisando cada uma das fases, já deu para perceber a importância que a Lua tem. Não é só a coisa das marés, como eu falei, ela está influenciando nos líquidos em geral. Então, quem já parou para observar, já notou que durante a lua nova se sente menos inchado, durante a lua cheia está mais inchado, facilita dietas, enfim. Se estiver fazendo de fato o trabalho de acompanhar e de refletir, vai ver os potenciais da lua. Reflete também na questão dos líquidos, né, dos galhos, das seivas. Então, a época que a gente poda, da gente plantar, influencia também no nosso humor, na nossa motivação. Mensalmente a Lua faz um retorno lunar no nosso mapa, né? Então o signo que a gente tiver a Lua ali, quando ela está no céu, naquele mesmo signo, a gente tem um retorno lunar. Então é uma época que a gente geralmente está mais motivado, está mais entusiasmado, tem um pouco mais de facilidade para fazer as coisas do que quando ela está na fase minguante. Mas isso só vem quando a gente começa a entender a lua do nosso mapa e o movimento no céu, né? Isso também tem total relação com a fertilidade, né? Com tudo, a lua está relacionada a tudo aquilo que é fértil ou que não está fértil. Então tem esse potencial a ser explorado de acordo com a lua de cada um. Aí vai depender da casa, dos signos, dos aspectos, ele precisa ver o mapa para entender melhor. Até mesmo questões de ciclo menstrual está muito relacionado com a lua. Até interessante fazer esse alinhamento da lua do mapa, aí não é só a lua do céu, precisa olhar a lua do mapa com os calendários aí de menstruação. Então é um potencial que a gente ainda está redescobrindo, porque isso já era de conhecimento dos antigos, né? É um saber antigo que a gente perdeu por várias razões, mas que cada vez mais a gente vai compreendendo, a gente vai assimilando uma sabedoria que ficou para trás e vai usando isso positivamente, favoravelmente nas nossas vidas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação. Como eu estou falando aqui, ó, ativou a notificação, confere se apareceu a palavra inscrito, porque o YouTube está passando a perna nos meus inscritos aí. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber o potencial de lua, entender tudo isso que eu falei, da própria lua, né, da lua natal, link para me chamar no WhatsApp e marcar a consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.